Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Patrícia Coque, sou professora de Direito Administrativo há mais de 15 anos. Leciono tanto na graduação quanto em cursos preparatórios para concurso público. É muito bom ter você aqui no nosso curso intensivo de resolução de questões para o concurso da Polícia Federal do ano de 2025. O nosso curso ele será desenvolvido da seguinte forma: nós vamos ter 4 módulos, um módulo por semana, onde eu vou disponibilizar inicialmente o material, um arquivo, né, em PDF no Hotmart, para você poder baixar ou, se quiser, pode também imprimir e ao longo da semana ir resolvendo as questões. Depois eu vou disponibilizar para você a nossa videoaula, que será justamente o que eu vou apresentar daqui a pouquinho. E nessa videoaula, eu vou fazer a utilização do PowerPoint para você ver e acompanhar a questão. Só que além de projetar a questão, eventualmente eu vou colocar o dispositivo de uma lei, eu vou colocar uma jurisprudência do STF, um entendimento, às vezes, do STJ e até mesmo trechos da doutrina. Lembre-se que esse curso ele não é apenas um curso de resolução de questões. Eu quero, pegando ali os itens que estão sendo trabalhados pela banca em cada alternativa, fazer uma pequena revisão. A gente tem que ter em mente que a prova está aí em vistas de acontecer, o nosso intervalo está cada vez mais curto, então essa preparação de forma bem direcionada ao entendimento da banca e aquilo que ela mais gosta de cobrar é que vai fazer o diferencial para você ter tranquilidade no dia do concurso, tá certo? Então vamos começar a nossa aula de hoje, que é justamente fazendo a correção das questões que eu disponibilizei para vocês. Durante o início da aula, eu vou falar o módulo, o número das questões e vou então apresentar o material. Vamos comigo? Vamos lá! Aqui está o material. Vou fazer sempre o ajuste para ficar melhor a visualização. Vou colocar sempre o tópico, né? Direito Administrativo, curso intensivo de resolução de questões para a Polícia Federal. E essa é a primeira questão que eu selecionei para você. Sempre questões mais recentes com temas que estão sendo ali discutidos pela banca. No que se refere à responsabilidade civil do Estado, aos princípios e poderes da administração pública e os atos administrativos, julgue o item subsequente. A frase diz: é inexigível a inscrição dos atos constitutivos das fundações de direito público no registro civil das pessoas jurídicas, visto que a aquisição de sua personalidade jurídica já decorre da lei. E aí, para poder trabalhar essa questão, é importante fazer menção ao dispositivo do artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, que fala para a gente que somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição das outras 3 entidades da administração pública indireta, que são a empresa pública, a sociedade de economia mista e a fundação. Eu já destaco aqui que pode ser pegadinha de prova, porque no caso da fundação é necessário ainda uma lei complementar, além dessa lei específica, é necessário também uma lei complementar neste último caso, definindo as áreas de atuação da fundação. Então, a lei específica pela Constituição, ela cria a autarquia e autoriza a instituição das demais. No entanto, em decorrência de uma evolução no ordenamento jurídico e no direito administrativo, atualmente nós vamos encontrar leis que criam fundações. Exatamente. Embora não esteja previsto na Constituição, isso já foi internalizado, inclusive, pelos nossos tribunais. E aí fica uma dica para você. Quando a lei cria, basta a lei para a pessoa jurídica existir. Quando a lei autoriza a criação, é necessário, sim, a elaboração de um ato constitutivo e o seu registro junto ao órgão competente para a pessoa jurídica existir. Professora, repete, tranquilo demais. Quando a lei cria,
basta a lei para a pessoa jurídica existir. Quando a lei autoriza a criação, é necessária a elaboração do ato constitutivo, do seu registro, e aí sim a pessoa jurídica passa a existir. Mais uma dica de ouro que eu estou te dando. Quando a lei cria, essa pessoa jurídica que foi criada, ela será uma pessoa jurídica de direito público. Então, se eu falei agora há pouco que existem algumas fundações que a lei cria, essas fundações serão pessoas jurídicas de direito público. Professor, então quer dizer que dentro da estrutura da administração pública indireta, eu posso encontrar fundações que terão personalidade jurídica de direito público, mas também fundações que terão personalidade jurídica de direito privado? Sim, exatamente isso. E com base nessa pequena explicação, nesse resumo, é possível resolver a questão. Quando fala que é inexigível, quer dizer, não precisa de inscrição do ato constitutivo das fundações que forem de direito público, isso está correto. Se a fundação for de direito privado, tiver essa natureza jurídica, aí segue a regra da elaboração do ato e a necessidade do registro para sua existência. Esse é o entendimento da CESP. Observem aí que é uma questão deste ano de 2025. Bora continuar comigo, a questão agora é a de número 2. Também julgue o item. Sobre o aspecto subjetivo da administração pública estatal, os ministérios, no âmbito federal, as secretarias estaduais e municipais integram a administração indireta. Bora para mais uma revisão. Dentro da administração pública, convencionou-se uma divisão em dois grandes grupos. Nós temos um grupo que é o da administração pública direta. Anota aí, administração direta. E quem faz parte da administração direta? São os próprios entes federativos, a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal como seus órgãos. Vamos pegar exemplo de órgão no âmbito da União. Como órgão da União, eu tenho a Presidência da República e os ministérios, Ministério da Saúde, Ministério da Educação. No âmbito federal, pensando no Poder Executivo como órgãos, a Governadoria e as secretarias estaduais. No âmbito municipal, Prefeitura e secretarias municipais. Faz parte da administração pública o quê? Direta. Já na administração indireta, são justamente as pessoas jurídicas que nós acabamos de mencionar na questão de número 1. As autarquias, as fundações, as empresas públicas e sociedades de economia mista. Não são apenas estas, mas são as principais. Então, quando a questão de número 2 está querendo saber sobre a administração pública direta e indireta e sobre essas entidades, nós vamos ver que a alternativa está o quê? Errada. Vamos corrigir comigo. Sobre o aspecto subjetivo, grifa no seu material e puxa uma seta. O que é esse aspecto subjetivo? Quer dizer o conceito de administração pública com ênfase em quem é a administração. Então, aspecto subjetivo quer dizer, no conceito de administração pública, quem exerce a administração pública, ok? Agora está mencionando, dentro desse aspecto subjetivo, mencionou os ministérios, as secretarias estaduais e as secretarias municipais, que são órgãos, que eu dei exemplo agora mesmo, da administração o quê? Direta, e não a administração pública indireta, como afirma a frase. Portanto, questão de número 2, ele está errado. Vamos continuar agora a questão 3. Acerca da organização do controle da administração pública, dos poderes administrativos e modalidades de licitação, observem bem que esses itens que estão aí no enunciado, eles estão ali descritos no nosso edital. Dessa forma, então a gente consegue compatibilizar o que a CESP cobrou nesse concurso específico que eu peguei com o nosso conteúdo. Mas a frase é a seguinte: a criação de autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista se consubstancia por meio da descentralização. Já pode grifar essa palavra para mim, descentralização.
de forma que tais entes pertencem à administração pública indireta e têm personalidade jurídica de direito público. Como que você vai resolver essa questão? A gente consegue identificar que eu tenho três afirmativas dentro da mesma frase. Vamos dividir. A criação de autarquias, fundações, empresas, sociedades de economia mista se consubstancia por meio da descentralização. Faz um traço aí dividindo essa frase. E vamos analisar. É verdadeiro. O que é a descentralização? Puxa uma seta e anota. Descentralização é a distribuição de competências para outras pessoas. É uma distribuição externa de competências para outras pessoas. Grifa externas, grifa para outras pessoas. Consegue ver que para ter descentralização tem que ter pelo menos duas pessoas? Quem tem a competência e quem está o quê? Recebendo essa competência. Guarda essa informação que a gente vai precisar mais para frente. Essa frase é verdadeira. Dentre as formas de descentralização que ao longo do nosso curso nós vamos estudar de forma detalhada, uma delas é justamente a descentralização feita por meio de lei, onde a lei vai autorizar a instituição ou a lei vai criar, como vimos na questão de número 1, a criação das entidades da administração pública indireta. Então, até essa parte, a frase está verdadeira. Bora continuar. Aí continua falando assim, ó, de forma que tais entes pertencem à administração pública indireta. Verdadeiro. Questão de número 2, nós fizemos essa distinção. Agora, olha o finalzinho. Aí você pode colocar uma barra aí depois da palavra indireta. Agora, o final é que pegou. Porque fala assim, que tem personalidade jurídica, direito público. O que que a CESP está te falando? O que que a Sebrasp está te falando? Que todas essas quatro entidades da administração pública indireta, elas têm personalidade jurídica de direito público. Tá falso. Vamos relembrar. A autarquia é sempre direito público. Se você quiser, pode circular direito público, ligar lá em autarquia e circular autarquia também. Por isso que é bacana, se você quiser ou baixar essas questões num tablet que você consegue fazer anotações, ou então imprimir, que eu acho que é o mais interessante, tá? Fundações podem ser direito público ou privado, e as empresas públicas e sociedades de economia mista são pessoas jurídicas classificadas como direito o quê? Me fala. Privado. As empresas públicas, sociedade de economia mista, elas são pessoas jurídicas de direito privado. Por causa do final da frase, é que a alternativa 3, ela está, então, errado. Eles não têm personalidade jurídica de direito público. Não é verdadeiro, não é correto falar e generalizar. Deu certo até aqui? É dessa forma que o nosso curso vai fluir. Eu vou ligando uma questão na outra, um tema vai introduzindo aquele que vem logo a seguir. Vamos continuar a questão de número 4 agora aí na sua tela. Em relação aos agentes públicos, atos administrativos, controle da administração, julgue o item. O controle hierárquico, grifa hierárquico, caracteriza-se pela existência de subordinação e pode ser exercido tanto pela administração direta quanto pela entidade da administração indireta, desde que é o que você precisa observar para resolver a questão. É o pulo do gato. Desde que no âmbito interno. Grifa, desde que em seu âmbito interno. Vou te explicar, calma. Olha só. Existe hierarquia dentro da administração pública, só que essa hierarquia é dentro da direta e é dentro da indireta. Entre a administração direta e a indireta, não existe hierarquia. Entre elas, existe vinculação. Essa palavra você tem que levar para a prova, tá? Vinculação. Entre administração direta e indireta, existe vinculação. Foi? Então, quando é possível esse controle hierárquico? É o controle que é exercido dentro da própria estrutura. Vamos pegar o exemplo do órgão que apareceu em questão anterior, o Ministério. Se eu penso no Ministério da Educação, o Ministério da Educação é um órgão.
Dentro do Ministério da Educação existe hierarquia e existe controle. Então é verdadeiro. Se eu penso numa autarquia, como o INSS, que é uma pessoa jurídica, dentro do INSS existe hierarquia. Eu vou ter ali uma presidência, eu vou ter a diretoria, eu vou ter uma chefia e aqueles órgãos lá do mais baixo escalão. Então, dentro do INSS, que é o exemplo de uma autarquia, existe hierarquia, existe um controle hierárquico, sim. Agora, se essa frase estivesse falando de um controle hierárquico da administração direta com relação aos atos da indireta, aí não. Mas como destacou e você marcou no seu material, que é desde que em seu âmbito interno, a frase 4, ela é o quê? Ela é verdadeira, tá certo? Bora continuar a questão de número 5 aqui comigo. Com relação às empresas públicas e sociedades de economia mista, observa que o enunciado já limitou. Não quer falar de todas as entidades da administração pública indireta, apenas das empresas das sociedades de economia mista. As possibilidades de forma societária, grifa, forma societária, que podem ser adotadas pela sociedade de economia mista são mais amplas do que as que podem ser adotadas pela empresa pública. Será? Eu já te falei que as duas integram a administração pública o quê? Indireta. Elas são decorrentes da chamada descentralização e elas são pessoas jurídicas de direito privado. Agora, quais são as principais diferenças entre elas? Para nossa prova, nós vamos buscar ajuda na Lei 13.303, que está aí na sua tela. O artigo 3º e o artigo 4º, eles trazem de forma bem objetiva os conceitos. A empresa pública, acompanhe a leitura, é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, a gente já falou isso, com criação autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo capital social ele é integralmente detido pela União, Estados, Distrito Federal ou pelos municípios. Aí vai depender se é uma empresa pública federal, se é uma empresa pública municipal. Agora, olha o artigo 4º que vai nos dar o gabarito. Sociedade de economia mista é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, tranquilo até aqui, com criação autorizada por lei, nenhuma novidade. Mas olha o que eu destaquei para você, sob a forma de sociedade anônima. Exatamente. As sociedades de economia mista, elas devem constituir-se na forma de uma SA, de uma sociedade anônima. Já a empresa pública, não. A empresa pública, ela pode ter qualquer forma societária. Então, qual que tem forma societária com mais possibilidades? É a empresa pública, porque a sociedade de economia mista, ela necessariamente deve ser o quê? Uma sociedade anônima, uma SA. Por isso, a questão 5, a frase está errada, o item está errado, e aí eu destaquei, são mais amplas. É dessa forma que você tem que fazer uma questão de prova, observando os detalhes, palavras por palavras e grifando aquilo que é o mais relevante para você não ser pego de surpresa e acabar caindo ali numa pegadinha da banca. Questão 6. Com relação às empresas e sociedades de economia mista, o tema é mantido. Tanto as empresas públicas como as sociedades de economia mista podem explorar atividade econômica e prestar serviços públicos. Está falando aqui sobre as atividades que elas podem desenvolver. E tá verdadeira essa frase, sim. É importante você lembrar que a prestação de serviços públicos acaba que as autarquias também podem, as fundações, ok, de caráter social, sem fins lucrativos, e também as empresas, sociedades de economia mista. Então, com relação a serviços públicos, não é tão relevante assim. Agora, o que que dá esse diferencial para você levar para o dia da sua prova? A atividade econômica. Explorar a atividade econômica como atividade de banco, por exemplo. E aí, só as empresas, sociedades de economia mista, dentro de uma doutrina ali que está mais de posição majoritária, é que traz esse posicionamento, é que traz essa ideia, né? Acabou ficando repetido aqui. Mas explorar a atividade econômica, apareceu isso na sua prova, está te levando para um lado de uma empresa pública e de uma sociedade de economia mista.
E onde que eu posso encontrar isso, professora? Na Constituição Federal. Olha só, um artigo que é muito cobrado, atenção, é o artigo 173. Ele fala assim, ó, ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessário. Aos imperativos de segurança nacional. Ou, 2, relevante interesse coletivo. Lembra disso. Imperativo de segurança nacional. Ou 2, relevante interesse coletivo. E aí o parágrafo 1º vai falar: a lei estabelecerá o estatuto da empresa pública, sociedade, economia mista e as subsidiárias. É a lei que a gente acabou de mencionar, seu artigo 3º e 4º, que explorem atividade econômica ou prestação de serviços públicos. Então, está aí um fundamento legal para desenvolver o raciocínio da questão de número 6 para a gente, o artigo 173 da Constituição Federal, e, portanto, a frase ela está correta. Vamos lá? Questão 7. Julgue o item a seguir no que diz respeito à organização administrativa, agentes públicos, ato administrativo e poderes da administração, considerando a jurisprudência dos tribunais. Então, agora a gente vai dar um passo a mais, tá? A transferência de atividade da administração pública, então eu tenho administração, para as empresas e sociedades de economia mista, caracteriza a desconcentração administrativa. Olha que interessante. Você tem um mesmo raciocínio sendo cobrado de forma diferente. Mais cedo, durante esse vídeo, eu falei para você sobre descentralização. Vê se eu não falei mais ou menos assim, pega aí o que você anotou, que é uma distribuição externa de competências para outra pessoa. Então, que eu tenho que ter pelo menos o quê? 2 pessoas. Já te dei o conceito de descentralização. E agora, na questão 7, vamos para o conceito de desconcentração. Grifa desconcentração, puxa uma seta, anota aí para mim. A desconcentração é uma distribuição interna de competências. Repetindo, é uma distribuição interna de competências. E pela desconcentração, nós devemos fazer a associação com os órgãos públicos. Ah, professora, então descentralização eu posso associar com a criação da administração pública indireta? Sim, uma das formas. E quando falar de desconcentração, eu vou pensar que é dentro da mesma pessoa e vou associar com órgãos públicos. Exatamente isso que eu quero. É durante a aula e te dando essas dicas, essas orientações, essas palavras-chave que vão te dar o norte lá no dia do concurso. E aí a frase está errada, não tá? Porque se eu estou transferindo da administração para a empresa pública e para a sociedade e economia mista, eu tenho 2 pessoas, é descentralização ou uma das formas de descentralização administrativa. E para concluir esse demonstrativo do nosso curso, acerca da responsabilidade civil do Estado, organização administrativa e do processo, julgue o próximo item consonante à jurisprudência dos tribunais superiores e legislação. Lei municipal pode autorizar a criação de fundação pública de direito privado para atuar na prestação de serviço público de saúde. Vamos com base no que a gente já tem. Está aí falando que a lei, grifa lei, pode autorizar. A lei pode autorizar? Lembra lá? Somente, a questão de número 1, né? Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição das. Então, a lei pode autorizar a criação? Pode, de uma fundação pública, verdadeiro. E olha só como a banca ainda tomou o cuidado de colocar que é uma fundação pública de direito privado. Quando coloca nessa primeira parte, que é fundação pública, tá falando assim, é uma fundação que integra a administração pública, que faz parte da administração pública, tá? E aí, quando fala de direito privado, é a classificação da natureza jurídica dela. Quando é pessoa jurídica de direito privado, a lei autoriza a criação. E aí tiveram dúvidas se seria possível ou não essa fundação de direito privado prestar serviço de saúde. Aí vem o STF para nos auxiliar.
dentro ali do informativo 1085, falando que é constitucional, quer dizer, está de acordo com a Constituição, a constituição de fundação pública de direito privado para prestação de serviço público de saúde. Portanto, está certo ali a alternativa. Tudo bem até aqui? Bom, pessoal, esse foi o nosso demonstrativo, onde eu apresentei para você a metodologia. Eu espero que você tenha gostado. E aí, eu te espero, então, no nosso curso, onde eu vou apresentar vários temas de acordo com o nosso cronograma, e você, com certeza, estará muito mais tranquilo e preparado para o dia da sua prova. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.